conjunto do estado de Minas. Ser mineiro aqui é como ser mineiro lá no norte de Minas. Pode ser que ele fale meio baianês por lá, isso é comum. Pode ser que ele fale muitas gírias que a gente não conhece por aqui, também é comum. Pode ser que ele se refira a episódios da historicidade local, que não ocorreram aqui, ocorreram lá. Mas no fundo, vocês hão de reconhecer que há um elo de ligação, há um laço, não só afetivo, mas um laço, né, histórico, que nos prende uns aos outros enquanto mineiros. E provavelmente nenhum de nós aqui praticou a mineração, mas somos mineiros. Por que somos mineiros? Porque estamos num estado que se chama Minas Gerais, e que se chama isso porque aqui foram exploradas dezenas de minas de ouro, prata e outros minérios. E é por isso que chama Minas Gerais. Não é uma mina, são várias. Mas isso veio a formar no quadro, né, da descrição geográfica do Brasil, veio a formar uma configuração de um estado como tantos os outros, como na Bahia, como Goiás, etc, etc, etc. Então, o que é importante para nós nessa configuração toda, né, que nos dá essa noção de estado de Minas, de ser mineiro, sendo que provavelmente nenhum de nós nunca pegou numa bateia para batear, nunca foi mineiro na prática da mineração, claro, né? Bem, nosso sudoeste difere muito, por exemplo, do norte de Minas. Tá? Para quem já andou bastante por aí, eu tive essa felicidade, né? Nós não temos quase nada de parecência com esse norte de Minas, nem com as bordas que se excedem, que se endereçam ao litoral, ou seja, o lado leste do estado de Minas, né? Por que razão será, hein? E aí, essa pergunta que ficaria no ar, assim, nesse silêncio absoluto, todo mundo assustado, o que é a pergunta? Não é bem assustado, né? É aquela pergunta meio exótica. Então, por que isso? Sabe por quê? Porque aqui, Capitólio, passa em Piruí, Jacuí, por aí afora tudo, existe uma congada. Porque por aí tudo existe uma cavalhada. Porque por aí tudo existe uma coisa chamada Moçambique. Então, quando eu cito esses três nomes, cavalhada, congada, Moçambique, a que eu estou me referindo? A um conjunto de eventos e de práticas que caracterizam, que definem a pertença a esse estado, que define a mineiridade das pessoas que dançam a congada, o Moçambique e a cavalhada. Né? Porque estas são aparentemente festas populares, mas na verdade são práticas existenciais, porque elas colocam em ação o conceito, né? A concepção, a vivência, a noção de pertença das pessoas a essas coisas. Né? Eu já acompanhei muito terno de Moçambique, muito terno de Congo, e de cavalhada pouca, mas congada muita. Por que aqueles, geralmente negros, a maioria, né, com aquelas caixas, um sol de rachamamuna, batendo aquilo pelas ruas afora, e as pessoas às vezes nem dão muita atenção, mas eles seguem aquele ritual, conscientes de que estão praticando uma religião, ou uma religiosidade, né? Isso significa o quê, minha gente? A coisa mais importante dessa minha fala, ou seja, a noção de pertença, de pertencer àquilo, de pertencer ao Congo, a sua origem africana lá no Congo, daí a congada, de pertencer à raiz moçambicana lá em África, daí o Moçambique. É essa linha, é esse alinhavo no espaço e no tempo
que torna a presença dessas atuações majestosas, dignas e valiosas. E por isso, dignas de todo o nosso respeito e de todo o nosso esforço para mantê-las vivas. Não deixar morrer a congada, não deixar morrer a cavalhada, não deixar morrer o Moçambique. Isso significa um compromisso de historiador, que vocês são e eu sou. Tá? E é por isso que eu sou historiador. Também sou antropólogo, porque trabalhei, doutorei em antropologia para cuidar da cultura, que sem a cultura a história também poderia ficar maneta. Então é isso que eu acho que nós todos que estamos aqui pensando nessas coisas, estamos pensando porque estamos antevendo a necessidade de termos um compromisso com essas coisas, de manter viva esse conjunto de tradições, de experiências e de heranças africanas que o tempo vai carregando quando os nossos queridos mestres africanos vão morrendo. Nós não podemos deixar que a sua herança se perca no vazio. Tradições religiosas também são extremamente importantes. Não importa se a gente está falando dessa ou daquela religião. Sabemos que em Minas e em geral no Brasil predomina o catolicismo. Mas não é pelo fato de ser a Igreja Católica que é valiosa a preservação dessa religiosidade. É o próprio fato de a sociedade ainda conseguir manter, né, uma vivência que foge da materialidade do cotidiano, que foge da necessidade de fazer o arroz, o feijão, a comida. Desculpa a expressão que eu vou falar, de ir cagar na privada. É isso, sabe? Essas cotidianidades a gente vai fazendo, né, no impulso da necessidade imposta pela própria existência, pela própria condição, mas a existência ou a vivência cultural, né, de um jeito ou de outro, ela não pode se perder também. E eu falo isso porque falei da tradição religiosa e estou introduzindo aqui uma outra coisa: a tradição rural de Minas, de nossas comunidades. Nós estamos aqui, provavelmente a maioria de vocês são professores ou estão ligados de alguma forma ao magistério ou à escola, mas existem fora dessa sala, já a essas alturas, dormindo sobre colchões de palha, às vezes, por aí nas comunidades, no meio, no campo, na ruralidade, existem camponeses que trabalham a terra e vão produzir alimento que nós vamos consumir amanhã para não morrermos de fome. Eles vivem da terra, do plantio da terra, mas são mineiros como nós, são gente cultas como nós, porque nenhum de nós aqui saberia, desculpa, eu estou incluindo vocês numa percepção minha, nenhum de nós aqui saberia manejar corretamente uma enxada num terreno e plantar uma roça que dê o produto para nós comermos nos meses seguintes. Mas eles fazem isso. E fazem isso seca e verde, para usar a própria expressão deles, quer dizer, em qualquer época do ano. Portanto, a tradição religiosa junta-se à tradição rural da nossa sociedade. E a elas, por decorrência, eu junto mais uma, que é a tradição familiar, né? Minas é essencialmente o estado da família. Isso já não ocorre muito, por exemplo, em alguns segmentos do estado de São Paulo, onde eu trabalhei, alguns segmentos na Bahia, onde eu trabalhei, no Rio Grande do Sul ainda predomina bem, tá? Mas em vários estados do Brasil já não é tão forte, né, como é por aqui,
essa tradição familiar da existência. Portanto, eu penso que essa também é uma das vertentes, ou uma das outras vertentes, que nós temos que trabalhar muito, lutar muito para preservar a tradição familiar, não é? Veja bem, nós estamos aqui numa cidadezinha pequena, como todas, a maioria das nossas cidades mineiras, maravilhosa, né? Com gente, pessoas maravilhosas, etc. Mas nós, vocês particularmente, eu estou falando de vocês, lembrando da cidade como um todo, viveram algumas mudanças grandiosas por aqui. Mudanças que alteraram profundamente a existência. Do que eu estou falando? Da construção de Furnas, por exemplo, tá? Que trouxe uma grande mudança, né? Primeiramente com a vinda de uma população absurdamente estranha a nós, não só pelo físico, mas pela fala e pelas ideias. Refiro-me ao candango, famoso candango da construção de Furnas, que vocês não devem ter conhecido, tá? Homens, claro, respeitáveis como todos os outros, mas trabalhadores braçais e pesados, trabalhavam no pesado, e que era estigmatizado por nós. Quem disse fulano? Você é candango de Furnas, você é bobo. O comércio olhava com enviesado para eles. A sociedade olhava enviesado para todos eles. De certa forma, excluía essa figura da sociedade. Mas o candango, a ele nós devemos o que nós temos aqui hoje. Pelo seu trabalho, pelo seu esforço, né? Por aquilo que ele deixou em termos de suor e de força na construção dessas minas que hoje nós desfrutamos em nossas cidades, como Capitólio, como Passo, como, enfim, por aí afora, né? Então essa população, ela não é uma população simplesmente mineira, ela é uma população de candangos em Minas também, né? E um consenso, né? Afinal de contas, né? A construção da usina hidrelétrica de Furnas provocou a inundação de áreas imensas do nosso território, grandes partes do nosso território, do nosso estado de Minas, claro, não é isso? Daquela região onde o camponês plantava, colhia, criava seu porquinho, suas galinhas, seu gadinho, vivia com sua família, e que teve que sumir daqui, teve que caçar um outro lugar para poder viver. Então, a construção da elétrica de Furnas, se por um lado foi um grande benefício para, né, claro, o uso da energia, o consumo, a economia, não vamos entrar nesses detalhes, por outro lado, ela deixou também um lastro de coisas que prejudicaram em alguns pontos, em vários pontos talvez, a própria existência nossa de mineiro aqui nesse cantinho sossegado, tá? Inundações de terras, de plantios, etc, etc, etc. A modernidade, ela pode aparecer, portanto, com um aspecto celular, como um pedaço, não como um conjunto muito abrangente, mas como uma célula, né? E uma modernidade que hoje vem observando, pelo menos algumas pessoas acho que já observaram isso, né? Vem observando que se trata de uma modernidade mais ou menos celular, né? Celular aqui agora, já chamando a atenção pela cacofonia, junto com a outra coisa, que é o quê? Que é o próprio celular. Celular que vocês todos devem ter aí, carrega enfiada no peito, ou carrega no bolso ou na bunda, e que está toda hora ali. Por que essa febre? Na maioria das vezes está só falando besteira, ou então trocando as ideias absolutamente inúteis. O celular, que era, na nossa visão pelo menos um pouco antiquada, era a grande
A grande inovação, se vocês soubessem o quanto foi difícil, e agora, pessoalmente falando, o quanto foi difícil sair de casa, atravessar uns 4 ou 5 quarteirões da minha cidade, para ir numa coisa chamada posto telefônico, para ligar para minha mãe, ou para algum parente, e sentar lá e aguardar 2 horas enquanto a telefonista fazia ligação. E quando tocava aquela porra de telefone de manivela de lado, você catava aquele tom e punha no ouvido e mal conseguia falar do outro lado com o tio, o avô que estava lá não sei onde. Isso acabou. Hoje você tem o celular, carrega no peito ou na bunda, onde você quiser, não interessa, se é baboseira minha, que você usa a qualquer momento, né? E usa e abusa. O problema não é usar, é abusar. Sentei outro dia lá, uma mesinha na porta da faculdade de filosofia lá em Passos, tomar uma cerveja, a noite estava muito quente e tal, e saíram os alunos lá e vieram 3 alunas, se sentaram lá. Professor, posso sentar aqui? Claro, senta aí. Vamos tomar uma cerveja junto. Falei, tá bom, tá. Pedi uma cerveja, pus lá, encheram os copos, botaram os copos, eu de cá também. E aí, acabou. Quer dizer, eu fiquei sozinho de novo. Porque uma estava assim, a outra assim, a outra assim. E eu fiquei olhando aquilo. Uma hora eu enchi o saco, bati a mão na mesa, a garrafa quase pulou fora. Vocês estão aqui para nós, vocês vieram para cá sentar comigo para conversar? O que é que vocês estão aí com esse negocinho? Vai lá. A de cá. Não, eu estou contando para ela que ontem, quando eu saí, aconteceu isso assim, e ela. Eu estou contando para outra que caralho, então conta, você está no ouvido dela, por que você não conta? Porque isso virou uma doença. Sabe? Virou uma coisa que hoje você não tem controle mais. As pessoas não vivem sem o celular mais. E, mulheres, não ponham isso no peito, por favor, porque isso pode lhes causar um ataque que você não vai ter saída mais. Põe na bunda, não tem problema, onde você quiser, mas não ponha no peito. E a maioria que sai por aí, sai com o celular enfiado aqui, tá? Não façam isso, pelo amor de Deus. Não tenho nada com isso. Isso aí fecha o parêntese bobo. Voltemos ao que nós estávamos falando, que me parece mais importante, tá? Minha avó dizia assim, que antigamente o telefone era só para dar notícia ruim. Porque se o telefone tocasse, era para avisar que alguém tinha morrido. Ou que estava acontecendo uma grande festa no Arraial, pô. Também, notícias de morte, sem dúvida, né? Mas tinha muita fofoca. Eu estou falando porque eu aprendi muito disso aí, tá? Ligava para falar, você não acredita no que eu vou te contar. Então conta, bem, porque eu estou escutando lá de cá e estou pagando o telefone. Sabe, fulano de tal, bem, acabou de casar com fulano. E você nem ficou sabendo, né? Eu falei, não fiquei não. Pois é, bem, já tem 2 filhos agora, tá? Então tá. Essas coisas bobagens que eu estou falando, tá? Mas a verdade é essa mesma, né? A gente saía, ia para o centro telefônico, ficava lá 2 horas esperando uma telefonista conseguir fazer a ligação, não é que ela não queria, não. É conseguir conectar. E hoje você está aí com o celular em qualquer lugar, na mão, blá, 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 e toda hora você... E o que é pior? Ele está virando uma brincadeira, um instrumento de brincadeira. Era muito caro. E caro. Principalmente se você escolher um de boa qualidade, você vai pagar muito caro para ficar brincando com ele. Gente, isso aí é a melhor ferramenta de comunicação que já surgiu no século. Veja bem, quanto é que vocês iriam imaginar, né? Eu que estou aqui no alto dos meus 70, conheci isso. O quanto era difícil para você falar com um parente seu em Paraíso. Tinha que ir para o telefônica, a agência telefônica, ligava aqueles telefone grande de manivela, lá na fazenda do meu avô, que era poderoso, né, tinha um telefone. Então a gente conseguia falar de lá para a cidade, mas demorava 2 horas para você conseguir que a telefonista fizesse a ligação. Se fosse para anunciar uma morte, já falar, já morreu, já. Né? Bem, toda essa baboseira, tá, significa, no fundo, né, o que eu estou dizendo para vocês, é que nós hoje vivemos uma modernidade incrivelmente diversificada.
Agora, o grande problema é saber outra coisa que eu vou dizer já já. Qual é, primeiro, essa diversificação que eu falei? Bem, nós temos TV, isso já não é novo, mas hoje temos o WhatsApp, palavrinha horrível, e internet. Portanto, nós temos hoje o que jamais em nossa existência de pessoa, no estado de Minas Gerais, assim como em outros lugares também, jamais imaginávamos que iríamos ter. Eu, no meio da rua, qualquer lugar, pegar um aparelhinho e falar com a minha filha que está lá em São Paulo. Que isso? Há pouco tempo eu tinha que ir lá para o telefone e ficar 2, 3 horas esperando a moça conseguir, se conseguisse a ligação com o telefone de lá e a pessoa pudesse atender. Então, olha o quanto a nossa modernidade nos coloca em comunicação uns com os outros. E é isso que eu penso que é a coisa mais importante de tudo que eu tinha para falar com vocês hoje. Tá? Nós pertencemos a uma cultura que eu chamo de a cultura do sudoeste mineiro, que somos nós, né? Mas uma cultura que tem desde os seus encargos culturais mais elevados, mas temos também os encargos culturais da cultura popular e temos os encargos culturais característicos especificamente do nosso sudoeste de Minas, né? E essa aproximação é aquela que eu acho que melhor satisfaria ou satisfaz ao historiador. Tá? Portanto, eu usaria até inverter a ordem, né, começando por caracterizar especificamente o sudoeste no estado de Minas, para depois falar do estado de Minas como um todo. Por quê? Porque nós estamos inseridos nesse sudoeste, né? E isso aqui é parte dele. Porque estado, no fundo, é uma demarcação geopolítica. E alguém fez lá para trás e ficou, e pronto, ficou em Minas aquele biquinho, aquela coisa que nós conhecemos da figura do estado de Minas Gerais. Em princípio, isso não levou em conta na época a questão da cultura. Não foi a questão da cultura que definiu o perfil que nós conhecemos, né? Aquela pontinha assim, o Triângulo Mineiro e o resto do estado de Minas. Não foi. Isso foi uma questão meramente política. Sudoeste, nosso sudoeste, né? Nossa terrinha querida aqui. Aí se encaixam, mas se encaixam como um segmento dessa demarcação. Não porque implicitamente, né, nós tenhamos essa demarcação como traço característico e definidor da nossa condição aqui desse cantinho de Minas e da definição do próprio estado de Minas. Tá certo? Então é isso que é a importância. Por quê? Pois a regionalidade é que impõe as suas marcas. Passos, Capitólio, Piauí, né, Jacuí, quer dizer, cada regionalidade, cada cantinho de Minas, cada pedacinho desses que nós habitamos e desfrutamos deles,